Olá, caros alunos da turma 101, tudo bem? Bom, falar um pouquinho então sobre o material, esse que eu mandei para vocês, que eu coloquei agora lá na pasta lá, né, no Drive. Bom, então na última aula eu tinha colocado aquele material para vocês copiarem, que era sobre a origem do termo literatura, né? Aí eu já expliquei lá, tal. Bom, então esse material agora que eu passei para vocês é um material, no caso, que explica a distinção entre texto literário e texto não literário. Bom, a verdade é que assim, até esse momento a gente não entrou propriamente no texto, a gente não estudou uma obra, né? Que na verdade essa é o propósito do ensino de literatura, né? Tu sempre estudar a obra. Mas por enquanto a gente está só conversando a respeito do texto literário. Bom, então assim, ó, texto literário e texto não literário. Bom, antes disso a gente vai ter que relembrar alguns conceitos, tá? Que inclusive vocês já devem ter aprendido lá no ensino fundamental. Qual é a diferença entre sentido denotativo e sentido conotativo? Bom, o sentido denotativo, então, é aquele sentido real, literal, aquele que vocês encontram lá no dicionário. O sentido conotativo é o sentido criativo, né? É o sentido carregado de significações, tá? É o sentido artístico. Então, por exemplo, numa frase assim, João mergulhou na piscina. Nessa frase, João mergulhou na piscina, o verbo mergulhar está no seu sentido denotativo. É o sentido real, ou seja, mergulhar, submergir, ir para baixo. Tá? Inclusive, se vocês procurarem no dicionário, vocês vão encontrar isso, né? Quer dizer, mergulhar, submergir. Agora, olhem essa outra frase. João mergulhou nos estudos. Nessa frase, mergulhar está no seu sentido conotativo, que significa, né, entrar de cabeça em alguma coisa. Tá? Então, quando eu digo João mergulhou nos estudos, não está dizendo que ele afundou nos estudos. Nos estudos não tem água para ele mergulhar, mas então está em um sentido diferente, tá? Está no seu sentido figurado. Quer dizer que ele se aprofundou nos estudos. Tá? Então, sentido denotativo, sentido real, preciso. Né? A palavra no sentido, a palavra usada de maneira precisa, tá? Exata, objetiva. E sentido conotativo seria, no caso, a palavra usada de uma forma artística, né? Carregada de sentidos, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto então? Tá? O texto não literário, basicamente, ele se caracteriza por usar a palavra no seu sentido denotativo. Por exemplo, vamos pegar uma bula de remédio, um exemplo, tá? O gênero textual bula de remédio. Nesse gênero textual, as palavras devem ser usadas de maneira precisa, para que o leitor não tenha qualquer tipo de dúvida, né? Ou também um manual de instrução, né? Que é um outro gênero também que exige muita precisão. Um outro caso, uma ata de uma reunião. Tá? Então são gêneros textuais em que a pessoa que escreve tem que ser o mais clara possível. Agora, um texto literário é justamente o contrário. Ele permite que o autor use a palavra, às vezes, num sentido figurado, né? Justamente para que o leitor fique raciocinando, mas o que será que de repente o autor quis dizer com isso? Ou de repente será que o autor quis dar uma ênfase maior para aquilo ali? Então é justamente isso que caracteriza o texto literário, essa liberdade que o autor tem. Claro que depois nós veremos lá adiante
que nem sempre os textos considerados literários, né, se caracterizaram por serem manifestações artísticas. Né? Alguns textos que a gente considera como de literatura não tinham propósito nenhum de usar uma linguagem mais elaborada, né? Uma linguagem cheia de sentidos, né? de significados. Tá? Mas isso nós veremos mais tarde. Tá? Mas então, basicamente, a questão é, o texto literário, uma das características, né, marcantes é o uso das palavras, né, ou a permissão do uso das palavras em sentido conotativo. Tá? Por quê? Porque é um texto que justamente se caracteriza por ser uma linguagem não uma possibilidade de usar a linguagem de uma forma não usual. Certo? Então tá, pessoal, copiem lá o que eu passei para vocês e até a próxima aula.